Boa noite, meu nome é Helena e eu estou aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho para aqueles que me ouvem, né? E falar a respeito de um assunto que é bem importante. E o que me incentivou a estar falando sobre esse assunto ontem eu estava numa reunião de família e a gente estava comemorando o aniversário de uma pessoa muito querida da família. E no final a gente fez uma roda e fomos orar, agradecer pela vida da pessoa e agradecer a Deus e tudo, né? E eu fiz a minha oração e tudo, outros fizeram suas orações e uma querida irmã também foi fazer sua oração. E teceu alguns comentários e dentre eles ela disse que o inferno não existe, porque Deus é tão bom que não enviaria o seu filho para o inferno. E ali, naquele momento, o meu coração queimou. Falei, meu Deus, não posso me calar. Mas falei, mas vai ter uma hora oportuna e eu vou estar falando, né, a respeito desse assunto. Ok. E aí eu decidi, então, hoje, estar conversando. Eu acho que é um assunto tão importante, mas é tão importante que eu não poderia me calar. Então eu acho que não é o que eu penso, mas eu creio na palavra de Deus. Então, o que eu vou falar está dentro da Bíblia. E a Bíblia vai dizer o que é, se o inferno existe ou não existe. Você aí que está do outro lado, me ouvindo e me vendo, qual é a sua opinião? O inferno existe ou não existe inferno? Vamos ver o que diz a palavra? Eu vou ler então o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Ok, vamos ler então. Que diz a palavra de Deus, a Bíblia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. O fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, os injustos e ímpios irão para o castigo eterno, o fogo eterno. E os justos, os ímpios, né? Irão para o castigo eterno. Mas os justos
irão para a vida eterna. Vamos ler ainda Apocalipse. Apocalipse, no final de Apocalipse, na palavra do livro de Apocalipse, no versículo 20, diz assim: o diabo que as enganava quem? As nações, o mundo, as pessoas, os humanos. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Então o inferno existe, né, meu irmão? Minha irmã. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado, que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, tudo a respeito dos mortos estava registrado nos livros, e esses livros foram abertos. O mar entregou os mortos que nele havia. Então, os que morreram no mar, afogados no mar, foram entregues ao grande juiz. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, quem morreu em outro lugar. Quem já está lá no Hades, aguardando o julgamento. Então foram entregues para o julgamento. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Então todos os mortos tiveram que se apresentar diante daquele que estava sentado no trono. E o que estava sentado no trono abriu um livro. E tudo que você fez, os mortos fizeram, estava registrado. E aqueles que não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, eu faço uma pergunta de novo. Existe inferno ou não existe? Vamos ler aqui o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6. Diz assim: e disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus falando. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor será filho de Deus. Mas os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, idolatrias e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então está falando na palavra, na Bíblia, existe o inferno. E as pessoas que fizeram suas próprias decisões, decidiram viver suas vidas da forma que acharam melhor para elas, ok. É livre-arbítrio. Mas nós seremos julgados. Ou nós vamos passar a eternidade com Deus, ou nós vamos passar a eternidade separados de Deus, no lago de fogo e enxofre. Ou o inferno. Portanto, o inferno existe, queridos.
Mas nós não queremos ir para lá, é evidente que não. Mas há uma solução. Mas tem mais um detalhe. A irmã falou que Deus é tão bom, ele é justo, ele não vai mandar o seu filho para o inferno. Ele não quer que seu filho vá sofrer. Mas Deus deu livre-arbítrio, é escolha. Deus não obriga ninguém a estar com ele. Não. Nós vamos estar com ele se nós quisermos. Mas se nós optarmos por viver uma vida sem Deus, seguindo os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa forma de viver, esquecendo que nós vamos ter que nos apresentar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Quer você acredite ou não. Não importa se você tem uma religião, se você é católico, se você é espírita, se você é candomblista, se você é evangélico, se você não fizer opção de entregar sua vida para Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o caminho, a verdade, a vida, você vai passar a eternidade, sim, longe de Deus, no lago de fogo, no inferno. Mas se você reconhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu por você, que deu a vida por você, que pagou o preço do seu pecado, era você e eu que devíamos ter sido crucificados por causa do nosso pecado. Nós estávamos separados de Deus, condenados a viver a eternidade longe de Deus. Mas o Senhor, por isso que Ele nos amou de tal maneira, João 3,16, diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o caminho para não ir para o inferno é só Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Nenhuma religião, nenhuma. Você pode me citar todas elas que existem aqui nessa terra, mas nenhuma te levará a passar a eternidade, a viver a eternidade com Deus. Nenhuma. Porque só através do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ninguém. E talvez, a amada irmã disse: mas como? Deus é amor? Como que um Deus de amor poderia mandar um filho para o inferno? Ele não manda um filho para o inferno. Você faz sua escolha. Porque o Senhor nos criou para nós termos um relacionamento pessoal com Ele. Mas se você não quer ter um relacionamento pessoal com Ele, se você não tem interesse de conhecê-lo, porque nós só podemos conhecê-lo através da palavra, através da Bíblia. Mas se você não tem interesse, é a sua escolha, é a sua decisão. Foi através do seu livre-arbítrio. Então você não pode dizer que Deus não pode levar o homem para o inferno. O inferno foi traçado para o demônio, para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que vivem uma vida de pecado, de separação, que não reconhece Deus, que não acredita no amor de Deus, que não acredita na missão de Jesus Cristo, na morte vicária do Cristo, esse vai para o inferno. Ele vai passar a vida separada, a vida a eterna, longe de Deus. É a realidade, meu irmão e minha irmã, e não existe outra. E o inferno é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento eterno. E por isso é uma prova também do amor de Deus.
Porque o inferno é exatamente o oposto do amor de Deus. Porque no amor de Deus, nós iremos passar a eternidade com Ele. Mas se você não quer o amor de Deus, você vai passar a eternidade longe dele. E nós não podemos esperar nada diferente do inferno. Nada. Porque se Deus é amor, o inferno é o contrário. É dor, é sofrimento, é angústia, é ranger de dentes. Mas Deus deixou o plano de salvação para nós. Deus não quer que nós passemos a nossa eternidade longe dele, de maneira nenhuma, nesse lugar horrível. Mas a realidade do inferno torna ainda mais magnífica o perdão de Deus que foi estabelecido lá na cruz. Pois ela revela a profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça da salvação. O inferno é o pecado julgado, mas a eternidade é a graça de Deus concedida a nós, é um presente. Graça é presente que nós não merecemos, mas Ele deu para nós. E Ele deu o melhor. Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, pela nossa vida. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte. Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E por conta disso, um justo, ninguém poderia pagar o seu pecado, mas um justo, que é Jesus, que nunca pecou, o justo, ele pagou o seu pecado, o meu pecado. E por isso ele me justificou diante do Pai, de Deus, que é amor. Jesus Cristo escolheu livremente suportar a ira que nós merecíamos para ficarmos longe daquele lugar, o inferno, o lago de fogo. Ele morreu a nossa morte. Ele levou o nosso pecado. Um justo que deixou a sua glória para pagar pelo meu pecado aqui nessa terra. Então, o inferno existe? Sim, mas nós temos o caminho para não irmos para lá. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a graça de Jesus. Enquanto nós estivermos nessa terra, todos os dias o Senhor está nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Todos os dias nós temos a oportunidade, mas a oportunidade é única. É só enquanto tivermos o fôlego de vida aqui nessa terra. Quando partirmos, quando fecharmos os nossos olhos, quando o fôlego de vida se expirar, para onde é que eu e você iremos? Mas eu te digo, com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, se você o reconhecer que Ele pagou o seu pecado naquela cruz e receber Ele como seu único e suficiente Salvador, quando você partir desse mundo, dessa terra, você vai passar a eternidade com Ele. E você não vai passar por nenhum lugar. Você vai direto estar com Deus. Mas,
Se você não quiser, não acreditar, não crer, decidir viver da sua forma, da sua maneira, segundo o seu pensamento, segundo a sua razão, a sua inteligência, o seu estudo, a sua sapiência, eu sinto muito, eu só posso dizer que você vai passar a eternidade longe do Senhor Jesus. Se você não o reconhecer como seu Senhor, o seu Deus, você passará a eternidade no lago de fogo e enxofre, que se chama inferno. Você faz a sua escolha. A decisão é sua. Mas se você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecer que Ele veio, nasceu da Virgem Maria, uma mulher escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Se você entender isso, gerado pelo Espírito Santo de Deus, receber Ele como seu Senhor, confessar Ele como Senhor da sua vida e receber Ele, fazer oração: Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi que não é religião que vai me salvar. Eu entendi que foi o Senhor que morreu por mim naquela cruz. Era eu que deveria ser crucificado lá por causa do meu pecado, porque eu sou pecadora e injusta. Mas o Senhor é justo, e porque o Senhor é justo, o Senhor, Deus, recebeu essa justiça. E todas as vezes que o Senhor olha para mim, o Senhor vai lembrar que o seu Filho, Jesus Cristo, já pagou o preço e eu estou justificada. Então eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Esse livro que Jesus Cristo vai abrir no final dos séculos. E lá precisa estar escrito o seu nome. E aí você receber o Espírito Santo de Deus no seu coração. E o Espírito Santo é que vai trabalhar no seu coração, vai abrir sua mente espiritual para você entender as coisas de Deus. Mas se você receber, você vai passar a eternidade com Deus, querido. Mas também, do contrário, você passará a eternidade sem Deus. Então a chance é hoje, né? A chance é hoje. Não sei se amanhã eu vou estar viva. Você não sabe se amanhã você está vivo ou viva. A chance agora é hoje. Porque a eternidade, sem Deus ou com Deus, pode vir a qualquer momento para as nossas vidas. Amém? Eu espero que eu possa ter ajudado os meus irmãos, as minhas irmãs, que possa ter clareza. E se você gostou desse vídeo, você compartilha. Um grande abraço.